abrir nossas Bíblias em Daniel 8. Todos conseguiram encontrar? Antes de iniciarmos o estudo, façamos uma oração para que o Senhor abra o nosso entendimento hoje. Por se puderem, vamos nos ajoelhar. Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos por mais essa semana que se inicia. Essa semana seja boa igual à semana passada, que tenhamos muita saúde, muita paz no nosso coração, que tenhamos principalmente cura das nossas enfermidades, que o Nilvan consiga sua cura, Senhor Deus. Que hoje e sempre nós tenhamos sabedoria, conhecimento, discernimento, inteligência na tua santa palavra. Te agradecemos e te imploramos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos. Amém. Amém. Fazendo uma breve recapitulação, no capítulo 1 nós já vimos a respeito de quando Daniel e os seus amigos foram para a Babilônia, cativos, Daniel com 18 anos, e fizeram aquela disputa, tanto física como mental, com o povo de Babilônia. No capítulo 2, foi aquele sonho do Nabucodonosor teve que não tinha entendimento, nem os seus mapas e as provas e tudo mais, e Daniel, e com seus amigos orando ao Senhor, como o Senhor no capítulo 1 deu a Daniel no versículo 17. Como nós vimos, ele recebeu um tom de entendimento dos sonhos, principalmente dos sonhos proféticos. Capítulo 3 foi aquela estátua, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha do fogo ardente e o Senhor os livrou. Capítulo 4, o rei Nabucodonosor escreveu o capítulo 4, e quando ele teve aquele sonho, novamente Daniel interpretou para ele que ele ficaria 7 anos pastando com os animais. Capítulo 5 nós vimos e foi a queda de Babilônia, já entrou na história do segundo império, que seria a parte de prata na estátua. E agora no capítulo 6 nós vimos a parte de Daniel colocada na cova dos leões. Capítulo 7, semana passada nós vimos e começamos a ter um entendimento a mais, como já começa a iniciar a parte profética mais aprofundada, e tinha ali aqueles 4 animais, vimos o que seria a definição de cada um daqueles animais, e o leão alado era a Babilônia, o urso que ficava primeiro do lado, depois do outro, com as costelas na boca, era a Medo-Pérsia. Já estamos agora vendo a parte do leopardo, que era o terceiro animal, que significava a Grécia. Depois nós vimos também o último animal, que era terrível e espantoso, mas que também em Apocalipse 13 é retratado ele novamente. Nós descobrimos quem é o animal, quais as funções dele e quem era o chifre pequeno. No capítulo 8, teremos uma nova visão profética. Olha os 4 animais, cada um simbolizando o Império Mundial que teve e ficou determinado tempo e logo também teve seu fim. E o que mais ele falou foi o terrível e espantoso, demorou cerca de 600 anos no poder. Hoje nós veremos um carneiro de bode. O capítulo 8 retrata um carneiro de bode, que são os símbolos que nós veremos na Medo-Pérsia e da Grécia. 2 impérios mundiais. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 8, versículo 3. Versículo 3. E levantei meus olhos e vi, e eis que um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, ou seja, 2 chifres. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta que a outra. Olha só, não é parecido com algo que nós já vimos? Lembra do urso que estava, primeiro foi de um lado, depois do outro? O que significava ele ficar de um lado a mais, mais alto que o outro? Primeiro foi Dario, que entrou no poder, que já era um pouco mais idade, no que ele morreu, assumiu Ciro, o seu sobrinho, e continuou com todo o império da Medo-Pérsia. Aqui novamente é parecido, não é mesmo? 2 chifres e um chifre mais alto que o outro.
parecido com o mesmo. O Apolo já está dando sinal para nós qual era esse animal. Ah, mas o que é animal? Animal, biblicamente falando, você vai aparecer muitas vezes como uma besta. Como assim besta? Mas não é a mesma coisa pejorativa que hoje a gente tem. Qualquer animal, até um gafanhoto é uma besta. E nas visões proféticas, um animal significa um império ou povos, né? Como nós vimos aqui, o povo de Babilônia era simbolizado nas partes históricas como um leão alado. E os chifres, muitas das vezes, é a parte do rei, aquele que mandaria naquele império. E a mais alta subiu por último. Olha só, não foi assim com Ciro. Ciro que ficaria depois e faria toda a parte que a profecia lhe falava sobre ele, como nós já vimos lá em Isaías e também em Jeremias, sobre os 70 anos de cativeiro em Babilônia. Versículo 5, olha o que ocorreu. Vamos dar uma olhadinha antes do versículo 4. Vi que o carneiro dava manadas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum dos animais podiam estar diante dele. Ou seja, esse carneiro ele era muito poderoso, e nenhum animal, enquanto ele estava ali dando manadas, ou seja, ele estava gritando a todos os reinos que ele era o bom, conseguia ser maior que ele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, se engrandecia. Assim era com o império na Medo-Pérsia, quando ele estava no poder, quando ele estava fazendo tudo conforme o seu gosto, a sua vontade lhe permitia. Porque se você não tem um império na sua mão, se você hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos outros países procuram copiar os Estados Unidos ou, como nós vimos, fazem alianças com os Estados Unidos. Versículo 5, olha o que ocorreu. E estando eu considerando, ou seja, ele estava ainda avistando, olhando, eis que um homem vinha no ocidente. Que região que é o ocidente? O Oriente é lá para o lado do Japão, da China. Então o ocidente é o oposto. Vinha da onde? Do ocidente, ou seja, vinha lá da região. Qual era a região conhecida na época? Tinha a parte da Ásia, a parte ali de Jerusalém, os estados, as nações adjacentes, mas uma boa parte da Europa também era conhecida. E da onde ele vinha? Do ocidente. Uma parte do ocidente que era conhecida na época, a Europa, porque a América não havia sido descoberta. Então nós já sabemos que ele vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Olha só que interessante, imagine uma velocidade tão grande esse animal que ele não chegava nem a tocar no chão. Será que corria? Ah, mas nem o leopardo, que ele tinha 4 asas, e simbolizava que o leopardo é um animal dos mais velozes terrestres. E ainda com 4 asas era para ser muito veloz. Olha esse, ele era tão rápido, tão veloz, que as suas patas não tocavam no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Olha só, além de ele ter os seus chifres normais, ele teria uma ponta notável, um outro chifre notável. Lembra como nós vimos que aquele animal, o leopardo, com aquelas 4 cabeças, aquelas 4 asas, ele teria aquele seu imperador, o primeiro, que era quem daria todo o nome do império. Depois que ele morresse, ficariam outros 4. Olha só, esse animal aqui, no capítulo 8, ele tem um chifre notável. Então ele tem um rei notável, um rei que tinha muita sabedoria, diferente dos outros, e fez ele chegar rapidamente no poder. Mas nós vimos já que isso ocorreu com a Grécia, lembra Alexandre o Grande e o Império Greco-Macedônio? Olha só, aqui novamente falando da velocidade com que ele chegou no poder. E o que ocorreu? Versículo 6. Uma imagem tentando explanar como ficaria a contenda. E dirigiu-se ao carneiro. Quem que se dirigiu ao carneiro? Aquele que vinha muito rápido, o bode. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se
e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas. Olha só, quebrou, né, aqueles dois imperadores, ou seja, que aqueles imperadores construíram durante todo o seu poder, né, não foi o suficiente para esse outro poder que chegou. Pois não havia forças no carneiro. Peraí, lá acima ele estava sendo o bonzão, né? Ninguém podia contra ele, nenhum dos outros animais poderiam fazer nada. Agora já chegou esse outro e fez o que? Ele quebrou as suas mãos, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Agora se imagina, veio com tanta força pelo império que, mesmo reunindo todas as forças que tinha, não teria como escapar das mãos desse novo império, o greco-macedônio. Isso é a parte histórica, mais ou menos uns 200 anos antes de ocorrer essa batalha, que Daniel teve o sonho e essa sua visão. E agora, olha só que interessante, versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, ou seja, aquele império continuou crescendo, ele assumiu todo o poderio mundial, todas as nações que tinham algum comércio com ele, alguma coisa, o que faziam? Respondiam a ele. Mas, estando na sua maior força, o que aconteceu? Quando ele estava no auge, quando ele estava com todo o seu poder, aquela grande ponta foi quebrada. Quando que aquela grande ponta foi quebrada? Quando Alexandre morreu, assim como era na outra visão. Lembrando, a profecia sempre é uma verdade, vai se ampliando. Como nós vimos no capítulo 7, alguns detalhes, sempre depois o Senhor vai revelando mais e mais detalhes através dos tempos para o seu profeta, no caso aqui Daniel. Aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar, olha só, subiram no seu lugar, está vendo ali, ficou só na imagem aqui o local onde estava aquele chifre, né, aquele imperador, aquele rei, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, ou seja, subiram no lugar onde ele estava, na cabeça daquele animal, daquele império, daquele poder, mais 4, e foram os 4 generais que ficaram no lugar de Alexandre, e que futuramente acabaram brigando pelas terras e pelo poder, para os 4 ventos do céu, ou seja, para todos os lados, dividiram o império, em norte, sul, leste e oeste, e futuramente ficou apenas no norte e no sul, e ainda brigando entre eles. Agora vamos dar uma olhada no versículo 9. O que o versículo 9 nos diz? E de uma delas, o que ocorreu? Veja só, saíram aqueles 4 chifres da cabeça do homem. E de uma delas, o que ocorreu? Saiu uma ponta muito pequena. Olha só, novamente o chifre pequeno entrando em ação. Peraí, se o bode veio lá do ocidente, lá da Europa, aí estava um imperador mandando, acabou morrendo, 4 outros surgiram do lado dele, nós sabemos que eles vão brigar entre si, vão acabar ficando apenas 2. E ficam no norte e sul, mas o sul acaba se enfraquecendo muito e futuramente ficará apenas do norte. Da onde que viria essa ponta pequena? Da onde que viria esse chifre pequeno? 90% de chance de ser do norte. E o que ocorreu? A qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Ou seja, aqui já inicia o chifre pequeno, que nós sabemos que tem descendência, ele vai tomar partes, como nós já vimos em Apocalipse, na Grécia, além de vários ídolos, e logo futuramente ele também estará no meio de Roma, tendo toda aquela parte de idolatria provinda de Roma também. Versículo 10. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra, e os pisou. Quando esse chifre ele acaba se instaurando, tomando poder, como nós já vimos em Apocalipse e no capítulo 7, ali próximo ao versículo 25, o que ocorria? Ele iria melhorando o seu poder, iria fazer guerra contra os santos que os vencessem,
Versículo 11: E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Quem que tirou o sacrifício contínuo? E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quando o Senhor Jesus veio na terra, tirou o sacrifício contínuo, que eram aqueles animais que eram sacrificados diariamente, e também aqueles animais que eram por expiação dos pecados. O que ocorreu? Na qual jurisdição que ele estava mesmo? Na jurisdição de Roma, outro império que virá após esse na Greco-Macedônia. Versículo 12: E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E o que este chifre pequeno fez? Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. O capítulo 8 de Daniel é um dos capítulos que eu mais gosto, não só do livro de Daniel, mas de toda a Bíblia. Já nós veremos isso. Por quê? Vamos dar uma olhadinha sobre o chifre pequeno. Engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário, deitou a verdade por terra. Como nós aprendemos aí em Daniel 7, o que ocorre? Esse chifre pequeno, ou um rei, representa Roma em suas duas fases, pagã e a outra que viria logo após. As características do chifre pequeno: cresceu até atingir o exército dos céus, lançou por terra as estrelas e as pisou, tirou do príncipe do exército o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, e também deitou por terra a verdade, e tudo aquilo que ele fez acabava prosperando, como nós já vimos em Daniel 7. Se formos em Êxodo, capítulo 29, versículo 38, o que significava o serviço diário? Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros em um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Lembra como nós já vimos em Apocalipse sobre toda aquele pedaço aonde tinham os cordeiros que eram sacrificados, tanto um às 9 horas da manhã como o outro às 3 horas da tarde, também simbolizando os mesmos horários que o Senhor Jesus seria crucificado, às 9 da manhã, e a hora que ele acabaria de expirar, de falecer, às 3 horas da tarde. Quero também ofertas pelo pecado e ofertas pelo povo. Por que pelo povo? Pessoas que não estavam próximas ali ao santuário, às vezes quilômetros e quilômetros de distância, também aqueles sacrifícios eram utilizados para com que o povo tivesse aquela remissão de pecados pelo sacrifício diário do santuário. Nós temos aqui a parte onde era o santo, onde tinha os panelados, os pães da proposição, onde eram feitas as expiações com incenso, e o sacerdote que trazia lá de fora o sangue do cordeiro, pomba, gado burro, todos esses animais eram espargidos do sangue, e também na cortina. E após cada ano, uma vez só, após o véu, o que o sacerdote poderia fazer? No dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, ele entrava após a cortina. E no Santo do Santíssimo, onde era após a cortina, ele fazia a expiação pelo pecado de toda a congregação. Em Levítico, capítulo 16, versículo 8 ao 10, também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pela Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte pela Azazel será posto vivo perante o Senhor, enviá-lo ao deserto para Azazel. Como que era isso? No 10º dia do 7º mês, eram levados 2 bodes até o tabernáculo. Lançado sorte, aquele que caísse, a sorte que ganhasse, seria sacrificado. Levaria lá para dentro do santuário o seu sangue, e o sumo sacerdote entraria após o véu. Faria oração
e o povo teria boas colheitas, saúde, todas as promessas que o Senhor havia feito para eles se cumpririam naquele ano. O sacerdote saindo de lá, antes, porém, o primeiro sacerdote Arão, ele fazia um próprio sacrifício por ele mesmo. Então, ele ia matar um cordeiro por ele mesmo, fazia a expiação dos pecados e após ele iniciava esse ritual, né, de purificação do santuário. Então, ele fazia aquilo, saindo do Santo do Santíssimo, depois do véu, ele chegava, pegava e, como um ato simbólico, colocava a mão na cabeça do bode, como se estivesse passando os pecados de toda a congregação, de todas as pessoas ali de Israel, para o bode. E aquele bode, que está citado aqui como Azazel, aquele bode era mandado ao deserto, o bode emissário para o deserto, e lá ele morreria no deserto, assim como Satanás ficará, né, no final dos tempos, morto, sem ninguém, né, totalmente sozinho. Assim era enviado esse bode. Você vê o plano de salvação do Senhor Deus desde o Antigo Testamento. Quem que seria, com a chegada do Senhor Jesus, esse bode, esse cordeiro que faria a expiação dos pecados? O próprio Cristo. Por isso que João Batista fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o plano de salvação do Senhor Deus. Mas esse poder do que fez? Uma falsificação do sistema do santuário pelo Chico Pequeno. Tudo praticamente copiado, com base na mesma parte que tinha o santuário celestial. Aqui foi feito o tabernáculo terrestre. Vamos dar uma olhadinha no versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora? O Senhor Jesus, em Mateus 24, cita sobre essa transgressão assoladora, do qual falou o profeta Daniel. Para que seja sempre o santuário e o exército a fim de serem pisados? Agora imagine só, um santo, né, na visão dele, uma pessoa separada do Senhor Deus, falando para outra pessoa. E aqui está na Bíblia a parte profética em maior quantidade de tempo que existe em toda a Bíblia. Versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha só, isso aqui, como nós já vimos, tarde e manhã, o que significa? Quando o Senhor Deus criou o mundo, não existia luz, a própria luz era do Senhor. Então era tudo escuro. Por isso ele falou: haja luz e houve luz. Quando ocorreu, o que nós temos? O início do dia se inicia pela tarde, e a parte clara do dia é chamada manhã. Tarde e manhã, então, como nós vemos em Gênesis 1, significa um dia. Então, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias. Mas, como isso é um livro profético, nós estamos vendo uma parte profética, um dia, como nós temos em Ezequiel 4, 6 e 7, em Números 14, 34, que um dia equivale a um ano literal. 40 dias ele deu ao Senhor para o povo fazer a expiação da terra e o que eles fizeram. Foram lá e fizeram para o povo ganhar a terra. 40 dias eles ficaram vagando no deserto. O que ocorre? 2.300 dias serão 2.300 anos. Queridos irmãos, por hoje é só. Semana que vem nós iremos com muito mais detalhes somente essa parte dos 2.300 dias, anos. O que significa? Quando ele começou? Quando que ele é? Quando que ele surgiu? O que nós podemos aprender com isso? Vamos dar uma olhadinha no versículo 19, capítulo 8. Ele diz: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim.
Agora olha só, o que o Senhor já explica para Daniel. Anos e anos antes de ocorrer aquilo. Versículo 20. Aquele carneiro que viste com as duas pontas são quem? São os reis da Média e da Pérsia. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, ou seja, Alexandre. Isso uns 200 anos, provavelmente antes de Alexandre nascer. E o terceiro quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Porque, como eu comentei com vocês, eles brigariam entre eles pelo poder e acabariam enfraquecendo todo aquele exército, dividindo ele em 4 partes. Então, semana que vem nós veremos Daniel 8,14, a maior parte profética que existe na Bíblia, e Daniel 9. Fique com o Senhor Deus, meus